O deus marcial que regrediu ao nível 2. Capítulo 675. História paralela, 4. Zing. Na tela que Oonsea trouxe. Lá. Igual a UH. O que é isso? Este mapa não pode ser, certo? Todos. Não pode ser, certo? Um gigante de um olho só estava observando a sala do semiporão sendo implementada enquanto fazia barulho. E quando o mapa foi totalmente desdobrado. Igual ao administrador azul definitivamente não removeu isso, por que está aparecendo novamente? A forma do gigante desapareceu e o jogo começou com o corpo de sangue de Han na sala do semiporão. Igual a mas isso é um corpo humano? E é parecido com o do administrador azul, certo? Igual a mas, como ele se tornou um administrador com um corpo tão patético? Eu realmente não entendo? Um corpo humano. Depois de testar o corpo de Seong Ji-han com todas as estatísticas em 5, o gigante de um olho só ficou chocado com sua fraqueza e começou a divagar. A taxa de sincronização corporal de Seong Ji-han está caindo. Retornando ao corpo original. Com esta mensagem, ele começou a retornar à sua forma gigante original. Então, colidir. O gigante perfurou a sala do semiporão e destruiu o prédio acima. Igual a HMM. Por que esses edifícios são tão fracos? Ele coçou a cabeça, olhando para os vestígios destruídos. Naquele momento, a casca da eternidade foi quebrada. E Oonsea morre. Uma mensagem sobre a morte de Oonsea apareceu diante de seus olhos. Não ficou claro se foi devido aos destroços do edifício destruído ou porque o corpo do gigante de um olho só tocou a concha quando ela se manifestou. Mas no final, a pessoa que deveria ser protegida morreu. Igual a não, droga, como vou esclarecer isso? Enquanto o gigante de um olho só estava agonizando, segurando a cabeça. Você não pode desafiar a Torre dos Deuses Conjugais por 3 dias. Igual a 3 dias. O jogo terminou com uma suspensão de 3 dias aparecendo diante de seus olhos. Bip. E Oonsea desligou a tela que havia aberto e olhou para Seong Ji-han com uma cara séria. É um caos completo agora. A proibição de 3 dias é um problema. Mas agora parece ser completamente aleatória. Não apenas os escaladores de andares altos, mas até mesmo aqueles que escalam de andares mais baixos estão enfrentando isso. Agora eram alvos aleatórios e uma proibição de 3 dias se você falhasse na missão. Isso não foi ainda mais problemático do que antes? A manifestação do azul realmente fortaleceu este mapa. O mapa em si foi completamente destruído ao aumentar o azul de 1 para 2, mas houve uma sensação insatisfatória. Começando pelas palavras, siga seu verdadeiro coração. Para o vazio que apareceu quando Oonsea desapareceu. Havia várias coisas que o incomodavam. Sofia, não posso sair hoje. Preciso resolver esse problema primeiro. Sim, é uma pena, mas não tem jeito. Vamos namorar na próxima vez, tio. Seong Ji-han acenou com a cabeça, levantou-se do sofá e entrou na Torre dos Deuses Conjugais. Assistindo Seong Ji-han desaparecer, Oonsea coçou a bochecha e olhou para Sofia. Ah, Sofia, desculpe, hoje foi um encontro? Se eu soubesse, teria contado a ele mais tarde. Não, eu não pensei que Ji-han sairia comigo hoje de qualquer maneira. Sofia disse a Oonsea que estava tudo bem e olhou o alerta que aparecia na janela do sistema. Lá, uma mensagem dizendo que Seong Ji-han havia ativado o Battletoad estava aparecendo. Em vez disso, vamos assistir o Battletoad de Ji-han juntos? Tio, claro, vamos assistir na TV grande. Bip. Macea, vendo isso, estou curioso sobre uma coisa. O que é? Será que eu também poderia estar nesse mundo? Bem, a pergunta de Sofia, Oonsea piscou os olhos e apontou para o computador na tela. Se ele puder usar o telefone ou o computador, talvez possa pesquisar e descobrir. E assim que Oonsea terminou de falar. Bip. Seong Ji-han na tela estava ligando o computador. Quando Seong Ji-han entrou na Torre dos Deuses Conjugais e entrou na missão, salvar Oonsea, novamente. Zing. Battletoad foi ativado automaticamente novamente. A princípio, ele ia desligar a tela do Battletoad que apareceu, mas até o botão fechar desapareceu, também não desliga à vontade. Era impossível desligar o Battletoad que apareceu à vontade. Isso também deve ter algum motivo. Eu preciso entender isso corretamente. Enquanto Seong Ji-han olhava para a janela de bate-papo do Battletoad. Está ligado. Isso é terrível. O que está acontecendo? Sou apenas um nível baixo, mas peguei esse mapa. E uma proibição de 3 dias se você falhar na missão. Soluça. O que o administrador azul fez? A situação piorou eu. De verdade. Como você vai assumir a responsabilidade? Como dono da torre, você não deveria administrar melhor? A atmosfera na janela de bate-papo era bastante hostil, diferente do normal. Os espectadores humanos estavam basicamente do lado de Seong Ji-han. Então houve poucos bate-papos culpando, mas os jogadores alienígenas criticaram fortemente Seong Ji-han. Pensando que a Torre dos Deuses Conjugais também estava sob a jurisdição de Seong Ji-han. Eles começaram a reclamar como usuários. No entanto, HMM, todo mundo parece ter muitas reclamações. Devo apenas retirar a Torre dos Deuses Conjugais?
O problema é que não seria Seong Ji-han quem se arrependeria. Não eu tenho algum problema com a torre e você vai responder assim? Mas se isso desaparecer, o aumento de nível não será muito atrasado em comparação com outras raças. DD. Qual é? O administrador azul deve ter instalado a Torre dos Deuses Conjugais porque ganha alguma coisa com isso. De verdade, ele está apenas ameaçando. O que há de errado com os consumidores levantando reclamações? No início, os espectadores alienígenas ficaram chateados com as palavras de Seong Ji-han, mas... Vamos vereador. Corrida no 187. Parece que eles estão reclamando mais na janela de bate-papo agora. Vamos começar a retirar daqui. Prosseguirei logo após terminar esta missão. Como ele apontou especificamente um número e falou sobre expulsão. A atmosfera na janela de bate-papo criticando Seong Ji-han começou a mudar. Parece que ele realmente vai fazer isso DD. Onde fica o número 187? Eles são a Alfarê Celestial Reis. A raça concorrente da nossa liga haha, eles vão cair para os escalões mais baixos por causa disso? Não. Como você pode desistir só por causa desse nível de opinião? Tão tacanho, na verdade. Parem com isso, seus malucos eu podemos realmente nos tornar um exemplo. Como ousam levantar questões com o administrador sobre um assunto tão trivial? Tão destemido haha, sempre apoiamos o administrador azul. Como parecia que Seong Ji-han poderia realmente retirá-los, declarações de apoio começaram a aparecer na janela de bate-papo. Como a Torre dos Deuses Conjugais se tornou um conteúdo essencial para subir de nível no Battle.net. Ser excluído daqui não foi diferente de perder a competitividade da raça. Os telespectadores alienígenas que perceberam a autoridade absoluta do administrador azul, imediatamente mudaram de posição. Eu resolvi as reclamações assim. Seong Ji-han tirou os olhos da janela de bate-papo e olhou em volta. Eu começo pela sala do semi-porão também. Seong Ji-han, que começou com a missão de sobreviver por uma semana após salvar Yeon-sea. Ele abriu sua janela de status. Lá, antes de criar Blue. As miseráveis pontuações de habilidade brilhando com todas as estatísticas em 5 apareceram. Azul 1 estava bem. Por enquanto, ele deveria garantir 1. Seong Ji-han manifestou a estatística azul da mesma forma que antes. Então, Switch. A névoa azul começou a subir de seu corpo. Stat, azul, se manifesta. Todas as estatísticas estão integradas em azul. As estatísticas foram integradas ao Blue. Por enquanto, vou operar com o azul 1 e tentar entender o mapa em detalhes. Seong Ji-han decidiu isso e olhou para a mesa. Embora fosse uma mesa cheia de pontas de cigarro e garrafas de bebidas alcoólicas. Pelo menos o monitor e o teclado do computador pareciam estar em condições decentes. Bem, era meu meio de subsistência naquela época. Balançar. Seong Ji-han se aproximou da mesa e ligou o computador. A tela de login do sistema operacional apareceu rapidamente. Que versão do Windows é essa? Parece um computador bastante antigo. Recebi essa missão e tentei ligar o computador, mas não consegui porque não sabia a senha. Quando vi o Ciclope mais cedo, ele falhou imediatamente devido à baixa taxa de sincronização. Há tempo para isso? Jogadores humanos podem jogar por cerca de 5 minutos. Tentei ligar o smartphone também, mas não consegui desbloquear o bloqueio de padrão. LOL. Na janela de bate-papo do BattleTube, estavam sendo compartilhadas experiências de jogadores humanos que já haviam entrado na missão antes. Uau! Você poderia jogar por 5 minutos? Recebi essa missão mais cedo e tentei tirar a roupa, mas fui expulso imediatamente. LOL. Por que você está tentando tirar a roupa, seu maluco? Bem, você sabe. Fiquei curioso haha. Sim, você não pode nem tirar a blusa aqui. Seong Ji-han poderia fazer isso, mas outros jogadores parecem não conseguir. Eles bloquearam até isso. Enquanto essas conversas inúteis aconteciam na janela de bate-papo. A senha era Seong Ji-han 1234? Tocar, toque, toque, toque. Seong Ji-han estava tentando a senha na tela de login do computador. E quando ele fez login? O computador liga. Parece que ele sabe a senha. Nossa, como ele sabe a senha desse mundo dentro do jogo? O que Seong Ji-han não sabe haha. Você pode nos dizer qual é a senha? As pessoas que assistiram a isso mostraram reações de surpresa. É Seong Ji-han 1234. É uma senha antiga que eu costumava usar e funciona. Depois de revelar a senha do computador, Seong Ji-han. Balançar. Peguei um smartphone antigo que estava em um lado da mesa e... Esse padrão parece ser. Ele desbloqueou o padrão desenhando uma forma de L. Os selos do telefone e do computador estão quebrados DD. Isso significa que podemos navegar na web por 5 minutos se formos pegos aqui? Teoricamente possível. LOL. Embora eu não tenha certeza se alguma informação surgirá. A missão, Save Yeon-sea, apresenta um realismo bastante sofisticado. Especialmente a implementação relacionada à situação de Seong Ji-han em sua vida anterior foi tão detalhada que parecia realidade. Mas será que as informações acessíveis através do computador ou do telefone também seriam implementadas? Vamos dar uma olhada. Balançar.
Seong Ji-han sentou-se na cadeira e entrou na página principal de um portal. Imediatamente, surgiram notícias. Lá. Portais de masmorra se espalhando pela área metropolitana. Realmente não há solução? Coreia do Sul confirmada como a pior na Liga do Nordeste Asiático? A próxima temporada parece ainda mais sombria. Representante nacional, Jang Min-soo, imigrante para a Rússia. Começa o êxodo de jogadores da Coreia. Manchetes que pareciam sombrias para os coreanos apareciam uma após a outra. A internet funciona e até as notícias são implementadas. Foi este o período em que as coisas pioraram depois que o Rei da Espada foi para o Japão? Enquanto Seong Ji-han lia os artigos e relembrava memórias de sua vida anterior. O que é isso? Por que a Coreia está no fundo? Por que Jang Min-soo está fugindo para a Rússia? Pensei bem nele, mas estou decepcionado. Não vamos ficar muito imersos nas novidades desse mundo de jogo eu. O jogador Jang Min-soo não é esse tipo de pessoa. Os portais de masmorras não eram um problema resolvido há muito tempo. Por que eles estão fazendo tanto barulho por causa disso? As pessoas que assistiam às notícias junto com Seong Ji-han ficaram perplexas com as manchetes 180 graus diferentes da situação atual. Um mundo onde a diferença entre as conquistas de Seong Ji-han existirem ou não era gritante. À medida que os bate-papos dos espectadores humanos aumentavam em resposta a isso. Vamos ver como Seo foi noticiado. Seong Ji-han digitou Yoon-seo na barra de pesquisa. Ele lembrou que no passado havia breves artigos dizendo, filha do Rei da Espada. Escolha extrema. Mas agora que ela estava viva, embora naquele estado, os artigos não seriam diferentes? A filha do Rei da Espada, Yoon-seo, faz uma escolha extrema. Sem perigo de vida. O artigo mudou de forma diferente de antes. Mesmo essas mudanças são refletidas em tempo real. Este mundo. Quão meticulosamente foi implementado. Os olhos de Sang Ji-han afundaram. Eu definitivamente preciso investigar mais. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.